Agora, Eli, querido, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que para todo mundo assim é um ponto fundamental para entender a tua trajetória. Em que momento você descobriu que você tinha essa pegada artística e principalmente no campo do humor, né? Em que momento você descobriu assim, cara, eu acho que eu consigo sobreviver, trabalhar, ganhar grana trabalhando com humor, cara? Como é que foi isso aí? Como é que isso caiu na tua vida? Isso foi acontecendo de uma forma muito gradual e eu não tive esse clique assim, poxa, eu consigo fazer. Não, posso fazer uma pergunta? Pode. Só para completar. Vou deixar hoje eu deixo. Você era uma criança divertida, engraçada? Não era. Eu não era, não. Eu era, na verdade, dentro de casa, eu era implicante, assim, com meus irmãos. Eu adorava implicar com eles. Mais velho, né? Mas eu não era aquele cara que todo mundo esperava, agora vai chegar e vai, entendeu? Eu sempre fui um cara mais tímido. E o meu humor, ele vem muito mais do texto, né? Entendeu? Eu sou um cara que a graça vem da mesa para o palco. Isso aí é uma tendência muito grande de pessoas que fazem teatro, pessoas que vêm de palco, pessoas que são improvisadores, entende? Então, assim, o Leandro Hassum, o Adnet, o Paulo Gustavo, pessoas que animam uma mesa, sabe? Que chega assim, você, pô, é uma diversão garantida chamar o cara pro churrasco, vale a pena, porque o cara anima, entendeu? Agora, assim, a galera da Caceta como um todo, a gente vem da redação, né? Então, a gente vem de criar o texto. E esse povo não é um povo muito animado para levar para teatro, para churrasco, não, sabe? Gostei dessa definição, não é. Eu vejo que muita gente se frustra, assim, que o cara não me conhece e me convida para um churrasco achando que eu vou chegar lá e vai ser o próprio stand-up. Mas tu tem humor irônico, bem irônico o teu humor também. Sim. É muito irônico. Sim. Mas aí o que acontece? Quando a gente estava na faculdade, eu conheci o Beto Silva e Madureira na faculdade de engenharia, né? E a gente também fazia movimento estudantil e tal. E a gente começou a achar o pessoal do movimento estudantil muito sério, levava tudo muito a sério e tal. E aí a gente teve a ideia de fazer um jornalzinho de humor. Sim. Na verdade, assim, o Beto Silva e o Madureira, nos seus colégios, já tinham tido essa experiência de fazer jornal de humor e tal. E me chamaram. Eu conhecia, tinha um carinha que fazia um jornal de humor no São Bento, mas primeiro que era o pessoal da turma mais velha. E depois eu também não me achava engraçado para contribuir. Para contribuir ali, entendeu? E a primeira vez que eu fiz foi justamente que eu fiz um texto de humor voluntariamente, foi para o jornal da Caceta Popular, entendeu? O primeiro número da Caceta Popular. Desculpa interromper. E vocês faziam engenharia de produção, não é? Engenharia de produção. E vocês tinham uma pegada de redação, de português, ou vocês foram aprendendo? Sim. A gente tinha uma pegada de português que isso... Foi desenvolvendo? Graças a vocês, professores, né? Que assim, que eu estudei no São Bento. O Beto Silva estudava num colégio judeu que era o Eliezer. No Eliezer Max, lá em Laranjeiras? Exatamente. Você já e o Madureira vem do colégio de aplicação da UFRJ. Nossa, todo mundo, então todo colégio mundo de referência. Tinha base. Aliás, toda a galera do Caceta veio de colégios bons, assim, entendeu? Então a gente tinha uma boa base, a gente tinha leitura, a gente conversava sobre livros e tudo mais. Então, quer dizer, escrever nunca foi problema. Nunca foi problema, entendeu? Porque é difícil passar também para engenharia de produção. Você fez no fundão, não foi? Fiz no fundão. É difícil pra caramba. Era um vestibular bastante disputado. Era a engenharia e a medicina, né? Medicina, inclusive, exigia mais pontos. Mas a engenharia também era bem puxado. E vocês e aí a gente começou a fazer o jornalzinho despretensiosamente, só para fazer... para zoar com os caras do movimento, com as coisas de faculdade ali, sabe? O bandejão, e, enfim, aquelas coisas ali. E aí depois que a gente começou, a gente chamou o Bussunda e o Cláudio Manuel e começamos a falar de temas mais gerais e vender um jornal já, um tabloidezinho de mão em mão, assim na praia da Zona Sul e nos bares, né?
entendeu? Mas sempre de mão em mão, tal. Aí surgiu o Planeta Diário, já surgiu de uma estrutura mais profissional, porque o Hubert, o Reinaldo e o Cláudio Paiva, que foi o criador da versão que ficou mais popular da Grande Família, Sim. né? E depois fez o criador do Tapas e Beijos e tal, os três eram cartunistas do Pasquim. E aí eles saíram do Pasquim para criar o jornal deles. E aí já conheciam a manha, buscaram uma editora, e aí o jornal já saiu distribuído no Brasil todo. Caramba. Sabe? É um multitalento ali, né? Todo mundo E a junto. gente, cara, a gente era amador. Vendia de mão em mão, não sei o que e tal. Quando eles saíram, a gente ficou com uma dor de cotovelo danada. A gente falou, pô, a gente já faz jornal há mais tempo que esses caras, os caras já fazem, já vendem na banca, não sei o que e tal. A gente procurou a editora deles e propôs de fazer uma revista. E o editor topou. Então ele começou a lançar o jornal Planeta Diário e a revista Gazeta Popular. Durante um período ali foi um sucesso tremendo e tal. E a coisa foi andando. A gente foi chamado para ser redator do TV Pirata, né? Da Sim. TV Globo, para criar o TV Pirata. Não, sensacional, amável. Nossa. E nesse momento a gente se aproximou mais e teve um produtor musical que foi muito importante na nossa vida, que foi o Paulinho Albuquerque, já falecido. Sim. E ele gostava muito de humor, gostava do Monty Python e tudo. E ele era curador do Free Jazz Festival. Sim. E também tomava conta da programação de uma casa em Ipanema, que era o Jazz Mania. Sim. Ah, Que é ali Jazz Mania. no Arpoador, né? em cima do antigo barril 1800. E ficou uma casa tradicional do jazz, quando os jazzistas vinham de fora, davam Direto canja lá e tudo mais. tinha até esquecido, E aí ele começou a né? fazer uma programação semanal e a segunda-feira estava vaga. E aí ele chamou a gente ele convidou a gente para fazer uma reunião e falou, vocês podiam fazer um show. Ele nem tinha ideia de show nenhuma. E eu imagino que ele queria fazer, ele pensou num show de esquetes, né? Como depois veio aquele grupo do Terça Insana fazia. Eu imagino que ele tenha pensado nisso. Mas a gente estava escrevendo esquetes para o pessoal do TV Pirata, que eram atores sensacionais. A gente falou, cara, a gente vai tomar um 7-1 aí. A gente interpretar, pode ser o mesmo texto, vai ver a diferença, vai ser um absurdo. Então, a gente chamou um amigo nosso que era um compositor, o Mushebab, e a gente começou a fazer um show de músicas de humor, músicas originais. A gente fazia as letras, ele fazia a melodia, entendeu? E entre uma coisa ou outra, a gente de vez em quando colocava uns esquetes e tal, entendeu? E aí deu muito certo, né, esse show. E foi crescendo e tal, ele foi parar no Canecão. Caraca. Pô, deu super certo. Super certo. E a gente começou a fazer shows no Brasil todo, assim, em casas grandes como essa, como o Canecão, né? Palace em São Paulo, enfim, todas as casas grandes assim. E num desses shows, o Boni, que era o diretor-geral da Globo, foi assistir e viu que a gente tinha levar um jeito para ir para frente das câmeras, né? Talento, fala. E aí Visionário, deu essa né? oportunidade para a gente apresentar um projeto quando acabou o TV Pirata, né? E a TV Pirata acabou por conta do grande sucesso que foi o Pantanal na Rede Manchete. Aí o Boni tirou toda a programação do ar. E aí nos deu 6 meses para apresentar projetos. A redação se dividiu em vários subgrupos e a gente apresentou a ideia do Cacete Planeta Urgente, que eles gostaram, tal, foi aprovado. Então, Um grande sucesso. Cacete Caraca. Planeta. Se livrou Quem do- não via, Foi Cacete se livrou do Planeta. desemprego. Eu ria muito. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!